Quem começa? Eu queria saber da banda o seguinte, que é o William, 89. Eles fizeram um show ontem no Rio de Janeiro, apresentaram uma cover, né, do Rush. Queria saber como é que essa seleção de repertório, o que eles falam antes entre eles, né, como é que eles escolhem essas músicas que eles fazem as surpresas nos shows. Right, we heard that yesterday in Rio's concert you covered a song by Rush, so they would like to know how you decide on those surprises. Do you discuss it among yourselves, or what do you do? We all grew up fans of classic rock, so we also learned a ton of cover songs in the early years as a band because we played half cover, half original sets at the hotels on the Strip in Las Vegas to make ends meet. So we learned I think over 100 different covers, and we decided we wanted to challenge ourselves, and Tom Sawyer by Rush is a pretty difficult song to play, so we thought it'd be fun to kind of give ourselves a challenge and also play one of our favorite songs. A gente cresceu ouvindo o rock clássico e era bem interessante porque no início da carreira nós fazíamos esses shows na Strip em Las Vegas para ganhar vida. Então a gente fazia um show mais ou menos misto de músicas originais e músicas cover. Assim a gente conseguiu angariar até 100 músicas cover, então a gente quis lançar um desafio para a própria banda, que essa música, Tom Sawyer, do Rush, é bem difícil, então a gente encarou como um desafio. Hi guys, Marcelo Jaci, Jovem Pan. Bom, a pergunta é muito simples. Qual a sensação de estar aqui no Brasil, né, de ter contato aí com os fãs da banda aqui no Brasil? He's from a major radio in Brazil, and they're asking what it feels like to be in Brazil, to be seeing so many new fans. It's pretty amazing. We've wanted to come here for a long time. We've been a band for 5 years. I've wanted to come here since I was very small. My dad lived here for 2 years when he was 18 years old. And so he always told me about Brazil and how much he loved the people and the food. And told me all these things I needed to do when I got here. And so to finally be here and meet the people, it's just been great. People are so warm here. They're very, very warm. I wish it was like it here in the U.S. É uma sensação incrível. Eu, na verdade, sempre quis vir aqui desde pequeno, desde 5 anos de idade, porque meu pai morou aqui durante 2 anos, quando ele tinha mais ou menos 18 anos de idade. Então, ele sempre falou sobre o povo, sobre a comida, sobre várias coisas para se fazer aqui, e eu fiquei impressionado como as pessoas são bem receptivas. Eu queria que fosse assim nos Estados Unidos também. Thanks so much. André Lloyd, Jones Pulos. Vocês acabaram de lançar o CD aqui no Brasil, mas vocês estão na estrada há bastante tempo. Vocês já gravaram algumas músicas para o próximo CD. Eu queria saber como está sendo esse novo desafio. Geralmente é muito mais difícil se firmar do que lançar um álbum. Então, eu quero saber como está sendo esse processo de gravar o segundo álbum. You've just launched your album, but we know you've been on the road for a long time. You've been working on your music for a long time. And we know it's much more difficult to establish yourself in the industry rather than break through. So what do you feel about that? And what about the CD, the new CD that you are recording? And about the new CD that you're recording, sorry. Yeah, we find ourselves in the very fortunate position of having been on the road for about 2 years straight. So it's pretty surreal all around. That leads to challenges with finding time to be creative and making demos. But luckily we're all losers and just do music. So we've been able to find the time to do that. The new CD, we're really excited to be able to get into the studio and start finally putting some of these ideas and breathing some life into them. A gente está numa posição muito boa de estar em tour, fazendo shows há 2 anos, mas isso traz também um desafio, que é ter esse tempo para poder ter criatividade e compor as músicas. Mas a nossa sorte é que nós somos basicamente perdedores que só fazem música. Então a gente está bem animado para conseguir fazer esse posicionamento mais forte. Can you expect for this year? Next year?
We didn't put a time on it. We really want to give it the time it deserves and wait until we can stand behind it and be totally proud of it. So. A pergunta foi quando que seria lançado o CD, se seria nesse ano ou no próximo. A resposta é que eles realmente ainda não têm uma data, eles querem realmente se empenhar em fazer um bom álbum. Ainda sobre o CD novo, vocês fizeram uma parceria recentemente com o Kendrick Lamar para Radioact. Sobre o CD novo, vocês têm alguma ideia de se vocês vão fazer algum tipo de parceria, alguma coisa assim, tem alguma coisa planejada? So you've recently had a partnership with Kendrick Lamar. Do you think you're going to do that on your new album? Do you have anything planned? Yeah, working with Kendrick was absolutely amazing. He's a very authentic voice in rap music, and just really cool to work with him because we were really on the same page from the very beginning. We wanted the same kind of performance. We wanted something raw, something exciting, and a little bit dangerous, maybe even. As far as collaborations for the future, I don't know. Maybe if Neil Young or Paul Simon knocked on our door, we would probably say yes. But I think we have a lot of growing up to do and finding out who we are as a band, just us four. So bringing anyone else in won't make things too complicated. O Kendrick é uma pessoa muito autêntica, uma voz muito autêntica do reggae. E foi interessante porque no início a gente tinha a mesma visão, a gente concordava em criar uma nova música mais crua, mais animadora, um pouco mais perigosa. Em relação a colaborações, eu não sei, se o Neil Young ou o Paul Simon aparecer seria ótimo, mas a gente ainda está tentando crescer e estabelecer a nossa própria identidade. Olá, Marcos da Rock on Stage. Sobre o single It's Time, vocês gravaram um vídeo no YouTube no Ocidental Salon, que ficou uma versão que beirou a perfeição. Quando vocês gravaram lá, vocês esperavam que teria um resultado tão bom, uma receptividade tão boa por parte dos fãs? So about your new single, It's Time, you recorded a video on YouTube which neared perfection. So did you know that was going to come out that way? What do you feel about it? My question back to him is he talking about the acoustic version when Yes. we were kind of stomping? Yeah. Okay. We recorded that video before the band was really anything. We were playing small clubs still. So I think that it was a bit of a magical video just because there was really that passion of a young band captured in it. But I remember it was recorded in a really old house. It had a really cool vibe to it. It was like a house, I guess that's not that old by less standards, but it was like 100 years old, and that's really old in America. So it was cool. It was a cool room, cool acoustics. It just kind of happened. Actually, those same people that did that ended up doing our On Top of the World music video because we liked how that turned out so much that we hired them again later. Esse vídeo, na verdade, foi gravado antes da banda explodir, então foi bem interessante porque era um momento mágico que mostrava a paixão de uma banda iniciante. E ainda foi uma casa antiga, com um clima bem legal, era uma casa de 100 anos de idade, que é antigo do padrão americano, a sala era bacana, tinha uma boa acústica, e o vídeo ficou tão bacana que as mesmas pessoas que filmaram foram convidadas para gravar o nosso clipe da música On Top of the World. Lígia, da Billboard Brasil. É uma pergunta não tão bacana, mas recentemente o Josh Homme falou algumas coisas durante um show do Queens of Stone Age desagradáveis. E eu queria saber como vocês sentem sobre isso, se já tiveram algum tipo de desavença em outro momento para ter sentido esse tipo de comentário no meio de um show. She is from Billboard. It's a bit of a difficult question. She's asking about Justin Holmes' comments from Queen of the Stone Age. She wants to understand how you feel about it. Did you have a rivalry before? Does anything justify what he said? We really don't keep up in the press that much as a band. We're pretty in the moment and in the music. But we did hear what Josh Holmes said. And we didn't really think much of it, but he called me and apologized. And so that was cool.
A gente normalmente não acompanha o que sai na mídia a respeito da gente, a gente prefere ficar no momento, viver a nossa música, mas a gente sim tinha ouvido falar o que o Just Home tinha falado. Nós não pensamos muito a respeito disso, mas ele ligou e pediu desculpas, então tem isso. Bom, continuando. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que vai soar no álbum de vocês. O estilo musical vai ter alguma mudança em relação ao primeiro álbum? Se vocês acham que vocês vão ter uma liberdade maior de construir algo diferente, mais assim, proporcional ao que a banda realmente é no sentido de vocês? He's wondering about what the next album will sound like. Do you think there will be any major changes in style? Will it be more free to express yourselves, sort of, show how big you are as a band? If you go back and look at the history of the music that we put out, starting with the EPs that we released before this album, you'll see that there's a growth, between each album. We're not a band that tries to just do one thing and do that all the time. We really like to experiment and, allow ourselves to be inspired by any experience we have. And after this 2 years of touring the world and playing music and getting to share stage with so many really amazing performers, there's been a lot of inspiration coming in. So I'm sure that there will be some different stuff on the next album than what you've heard of us before. But, we're still at our core the rock band Imagine Dragons. There'll still be that sound to it too. So, I don't think we exactly know what it will sound like, but we're pretty excited about it. Yeah, and I'm still a firm believer that at the end of the day, you cannot help but sound like yourself, no matter how hard you try. Se vocês acompanharem a história do que foi lançado, os nossos EPs iniciais, dá pra ver que houve um grande crescimento da banda. A banda não tenta ser aquele tipo de banda que toca só uma coisa. Nós gostamos de experimentar. E sobre o próximo álbum, bom, ainda não começou a ser gravado, mas com certeza esses 2 anos de shows, de colaborações, vão servir de inspiração para alguma coisa diferente. Mas no fim das contas ainda vamos ser o Imagine Dragons, a banda ainda vai ter a nossa identidade. Oi, eu sou a Paula da Rádio Cidade. Eu estive com eles ontem lá no show do Rio e diversas vezes o Dan se emocionou durante o show. Eu queria saber se ele ficou de fato emocionado com o público do Rio, se ele esperava aquilo tudo. So she was in the concert in Rio yesterday, and she saw that Dan got very emotional during the show. She was wondering how legitimate that was, if you really felt the emotions of being with such a nice audience in Rio. Yeah, I mean, the reason that I got into music was because I feel like it's the greatest way to communicate with people. Even if you don't know each other, or you're separated by culture, or separated through religion or politics, music connects and kind of withstands all of that. And I do think last night was a bit of an emotional show for us, for those who were there. One, because we've wanted to come to Brazil for a long time. Like I said, my father had spoke to me about Brazil since I was young. I did a report on Brazil when I was 8 years old. And the people here are just, I mean, I'm sure you guys know this already, but it's one of the greatest audiences to perform for in the world. They're so receptive, there's so much energy, it's very overwhelming. But it's wonderful, to come to a new place for your first time and feel like you're at home, and all these people singing every word. I mean, we're still, even though we've been a band for 5 years, this is new to us. It hasn't always been like that. So it is. It's a very incredible, overwhelming, kind of emotional thing. O motivo pelo qual eu entrei na música foi porque eu sempre acreditei que a música é a melhor forma de comunicar com as pessoas, mesmo com as diferenças de cultura, de religião, as diferenças políticas. Acho que a música supera isso, ela consegue ligar as pessoas. Então foi um momento muito emocionante. Também tem o fato de que eu queria vir aqui há muito tempo, porque meu pai já morou aqui. Eu fiz um trabalho quando eu tinha 8 anos de idade para a escola, falando sobre o Brasil. E vocês já devem saber disso, que o Brasil tem um dos melhores públicos e foi fantástico. É uma experiência de primeira vez para a gente estar lá, ver as pessoas que sabem a letra. Mesmo depois de 5 anos, isso ainda é uma grande novidade.
You're doing a great job, by the way. Oi, eu sou a Bruna, da Música Express Brasil, e o que eu queria saber é qual o conselho da banda, se é que tem algum, para os artistas nacionais que vão ter a chance de se apresentar no festival. Alright, the question is, what advice you would give to Brazilian artists who are having the chance to perform at Lollapalooza? And we're the ones that are excited about, you know, watching them. Part of being able to go to other countries is being able to like absorb the culture. That's, you know, it's the food, it's the people, it's the